Muito bem. Hemorragia nasal. Extremamente frequente. Hoje no verão há muitas crianças com no esse verão problema. e no inverno também. No inverno também, mas calhar estamos mais atentos ao verão. As hemorragias do nariz devem-se ao facto de nós termos uma série de veias superficiais dentro do nariz. São muito superficiais mesmo. E com qualquer pequenino traumatismo elas sangram facilmente. Pode ser porque o ar está mais seco e isso acontece no verão. O ar está mais seco, a pele está mais frágil e qualquer mini traumatismo vai provocar uma hemorragia. Pode, no inverno, ser devido às infecções recorrentes, a mucosa, a parte que reveste o nariz está inflamada, temos mais sangue a circular, portanto é fácil sangrar um bocadinho e depois as crianças vão meter o dedo no nariz e vão tirar as crostasitas e depois é um ciclo vicioso. Como é lógico. Pode ser por um traumatismo, não é lógico, também. E em casos mais raros, por uma elevação da tensão arterial, mas nas crianças não é muito frequente, embora possa acontecer. Na maior parte das vezes, as hemorragias do nariz não são muito preocupantes. Há alguns sinais de alarme, nomeadamente se o sangue sair com pressão do nariz, porque o sangue escorre, se o sangue jorrar, digamos assim, pelo nariz, pode significar que temos ali uma lesão de outro tipo de vaso e a criança deve ser vista. Se a criança começar a ficar muito pálida, mais sonolenta, pode querer dizer que sangrou muito. É pouco frequente, porque as hemorragias geralmente param, mas a criança também deve ser vista. Se houve um traumatismo da face, a criança deve ser observada e a hemorragia não para. Se a hemorragia não parar, e já vou explicar como é que deve parar, se nós não conseguimos controlar a hemorragia em casa, a criança também deve ser vista, ou se a criança tiver sido operada ao nariz, porque as crianças são muitas vezes operadas ao nariz, à garganta. Especiais a ter. E aí os pais são ensinados nessas situações, portanto aí as crianças devem ser vistas. Tirando isso, o que é que nós devemos fazer? Como é que paramos aquela hemorragia? Primeira coisa, pedir à criança que se assoe. Devagarinho, delicadamente, que se assoe. Isto porquê? Andei a fazer tudo mal, sim. Porque os coágulos que se formam no nariz vão dificultar a respiração da criança e vão atrapalhá-la. E, portanto, vamos pedir à criança que se assoe delicadamente, vamos retirar o coágulo. Isto às vezes vai fazer com que a criança sangre mais um bocadito, mas nós já estamos a contar com isso e não vamos entrar em stress. Depois, colocar a criança na posição correta, que é virada para a frente, com a cabeça virada para a frente e para baixo. Isto porquê? Nós queremos ver o sangue que sai. Olha, olhar para ti toda a vida. Para trás, filho, uma cabeça para trás, mais para trás. Isso é exatamente o que não se deve fazer. Isso tem dois problemas. Primeiro, o sangue... Sério? Espero que o meu pai esteja a ver que o meu pai tem esse problema ainda, adulto, e faz isto. As pessoas têm que entender isso é um conforto psicológico, digamos assim, porque a pessoa assim não vê o sangue a sair e fica mais tranquila. Então, mas imagina, apoiado assim na mesa e assim? Para a frente. O objetivo é que nós consigamos ver o sangue que sai, para tentar perceber se ainda está a sangrar ou não, porque para trás nós depois não controlamos isso também. Mas olha, não aumenta a quantidade que sai para eu estar assim? Não, nós conseguimos é ver. Portanto, não há problema nenhum. O resto sangra. E com outra agravante, é que se nós tivermos a cabeça para trás, o sangue pode escorrer e vai para os ouvidos. Não, para os pulmões, entrar e causar alguma atrapalhação. Ou então a criança engolir o sangue, isto é muito frequente, depois dá dores de barriga, a criança vomita com sangue, fica toda em stress porque a criança também vomitou com sangue. Portanto, nós vamos ver o que estamos a fazer, portanto, inclinar para a frente. E depois, saber pressionar o nariz no sítio certo, porque as pessoas também às vezes não sabem. Nós temos estes ossos aqui, e é abaixo dos ossos que apertamos e empurramos o nariz para dentro. Portanto, fazemos isto, e para dentro. Apertamos e empurramos para dentro. E vamos manter assim durante 5 minutos se for uma criança pequenina e pode ser até 15 minutos se for um adolescente ou até um adulto. Portanto, vamos aumentando progressivamente. É importante que se olhe para um relógio, porque 5 minutos é muito tempo e a tendência é parar para ver e não se deve fazer isto. É seguido. São 5 minutos, mesmo que nos pareça que já está resolvido, 5 minutos numa criança pequenina, 10 minutos numa criança média, digamos assim, 15 minutos num adolescente ou adulto. Portanto, apertar dos dois lados, porque as pessoas têm tendência a apertar só de um lado, isto não é eficaz. Portanto, apertar dos dois lados e, se possível, colocar um bocadinho de gelo na parte de cima aqui do nariz. Aqui na parte de cima do nariz, para diminuir a quantidade de sangue que vai circular. O que eu acabei de aprender contigo. Vou já mandar o meu pai ver esta parte do programa. Isto é importante. Já percebi. Depois, mordeduras, porque nesta altura acontece às vezes as crianças são mordidas, não é? Sim. As crianças podem ser mordidas por animais ou por outras crianças, como é lógico. Temos que perceber que dentro da boca dos animais e dos humanos existem montes de bactérias e podem provocar algumas infecções. Grande parte das vezes estas mordeduras é mais o susto do que o risco, mas comportam um risco principalmente de infecção. O que é que nós devemos ter em atenção? Sempre que a criança for mordida por um gato, por um rato, ou por um animal de quinta, um porco, um pónei, um cavalo, a criança deve ser vista. E um cão também ou não? O cão, se a pele estiver íntegra,
é mais tranquilo. Se a pele não estiver íntegra, deve ser visto. O gato é particular porque os dentes são muito afiados e facilmente consegue inocular as bactérias de uma forma profunda. As pessoas não pensam muito nisto. Os arranhões é diferente, mas as mordeduras deve ser visto. Sempre que a pele não fica íntegra e for mordida por um desses animais, ou até por outra criança, por um ser humano, a criança deve ser vista porque provavelmente vai precisar de fazer um antibiótico. Perceber também que as zonas mais sensíveis são as mãos, são os pés e é a cabeça, que é onde nós temos a pele quase em contacto com as articulações e com os ossos. Portanto, é muito fácil que a infecção, que seria superficial, passe também para os tecidos profundos. Sempre que a mordura for numa articulação, também, porque temos o risco de fazer uma infecção daquela articulação e, portanto, são estes os sinais de que a criança precisa ser observada por um médico. Se não existe nada disto, deve-se lavar, como é lógico, com água corrente, com sabão, se possível desinfetar também, fazer um bocadinho de pressão e aplicar um bocadinho de gelo, por todos os motivos de que já falamos atrás, e vigiar. Se surgir algum sinal de infecção, a criança tem que ser vista. O que é que não se deve fazer? Andar a esfregar, às vezes... Isto não é muito habitual, mas às vezes havia a ideia de queimar a mordura por causa do risco de infecção. Não, o calor é evitável. Portanto, gelo, alguma pressão, desinfecção.